Legal, gente, está entrando no ar o programa Clebinho.com, diretamente da Litoral News, hoje aqui da Dom Vidal. Eu vou ter a honra de estar recebendo um grande amigo, um grande irmão, um grande homem de Deus, que é o pastor Fabrício Valadares, aqui do SEI de Cabo Frio. Vamos lá? Pastor Fabrício Valadares, né, hoje aqui com a gente, dando a honra, né, da sua presença. Eu vou confessar aqui, foi um pouquinho difícil, hein, pastor? Verdade. Mas hoje, né, aprove o Senhor estarmos juntos, né, no dia de hoje aqui para fazer esse programa. Pastor, desde já quero deixar o senhor à vontade para se reportar aos nossos amigos, telespectadores, para dar as boas-vindas antes da gente começar aqui a nossa série de perguntas. Vamos aí, eu estou à disposição de vocês, do programa do Clebinho.com. Primeiro quero agradecer a você, Clebinho, por me convidar. Vejo em você, eu ainda não tenho assim muita intimidade com você, mas vejo em você um guerreiro, vejo em você um lutador, um cara que vai atrás, sempre tive essa impressão de você. E um cara que não cruza os braços. Um cara que vai à luta. Então, desde que eu cheguei a Cabo Frio, eu tenho observado essa sua postura, sempre lutando, sempre trabalhando, com ideias. Mesmo que o cenário seja difícil, eu vejo sempre você procurando exercer a sua função aqui na Terra. Então, uma alegria, uma honra estar com você aqui. Espero que eu consiga exceder as expectativas, chegar perto das expectativas, as perguntas que você vai fazer aí. Pastor, realmente, né? A nossa vida aqui é essa luta constante, né? Como o senhor percebeu e vê, mas eu também percebo e vejo, né? A mesma característica, né? E a mesma personalidade também, né? Em você. Vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Fica à vontade. Né? Em você, que vejo também que desde que chegou, né, para cá, e assumindo, né, o SEI de Cabo Frio, né, nessa luta aí, né, aguerrido naquilo que se propõe, naquilo que se estabelece, né, e naquilo que tem como meta para cumprir. E pastor, já tocando nesse assunto, eu já queria fazer a primeira pergunta aqui para o senhor, sabendo, né, de onde, né, o senhor vem, né, natural de onde? Vocês vão ficar até boquiabertos que eu vou falar agora, mas eu sou nascido em Cabo Frio. Eu sou nascido em Cabo Frio, Mas eu vou explicar a história para vocês. O meu registro é Cabo Frio. Tá lá, identidade, eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Cabo Frio. Mas aconteceu o seguinte, eu sou natural mesmo. Eu sou criado de Araruama. Minha família, a origem da minha família é de um lugar chamado São Vicente de Paulo. É uma roça. Eu conheço muito, inclusive, ali no centro de São Vicente, logo que a gente passa, né, o centro ali, mais à frente tem uma costela ali. Costela do Dilson. Ih, meu irmão, a gente vai de vez em quando, a gente vai pra ali. Ali é forte. Meu irmão, aí engorda uns quilinhos a mais. Ali é forte, ali é forte. Então eu sou natural, a minha família, a origem é de lá, de São Vicente de Paulo. Poxa, que legal. Então o que aconteceu? Na época em que eu precisava nascer, existia uma crise de saúde muito grande em Araruama. E todo mundo estava vindo para Cabo Frio, para nascer em Cabo Frio, que tinha um doutor famoso aqui, doutor Clóvis. Dizem que ele foi o médico, ele fez nascer a maioria das pessoas de Cabo Frio. Então eu vim para cá e tinha um sistema no hospital que você registrava no próprio hospital. Então eu fui registrado em Cabo Frio e fui registrado como cabo-friense. Mas eu sou de Araruama, né? Minha origem é de Araruama, da roça. A minha família generalizada, total, é roça. Que legal. Nós somos caipiras na cidade. Essa é a minha origem. Ô, pastor, será então que não teve aí uma ponta de alguma coisa profética, né? Tinha. Ter nascido, né? Então, em Cabo Frio, e hoje está residindo e, né, presidindo
o SEI de Cabo Frio, pastoreando, né, um grupo aqui na cidade? Claro. Quando Deus, o Eterno, Javé, escolheu Abraão, ele foi no anseio de Abraão, na época. Abraão estava em Ur dos Caldeus e Abraão não era pai, porque um dos dois era um estéril, a gente não sabe quem. Se era ele, depois vamos descobrir que era ela, porque ele teve um filho com a escrava. Então, o Senhor foi no anseio dele, no desejo dele, no sonho dele e implantou uma promessa. Falou assim, ó, vai para a terra que eu te mostrar e eu te farei pai de uma nação. E ele falou, opa, eu quero ser pai. Então, eu sempre sonhei em vir para Cabo Frio. Desde os meus primeiros passos ministeriais, existiu um desejo muito grande de vir para Cabo Frio. Isso aí poucas pessoas sabem, tá? Eu estou revelando aqui. Poxa, exclusividade. Poucas pessoas sabem, eu sempre sonhei. Clebim.com. Quando eu fui, a minha origem ministerial foi no Ministério de Madureira. Eu era do Ministério de Madureira. Já no Ministério de Madureira, eu quase vim para Cabo Frio através da época do pastor João Chaves. Então eu sempre desejei, sempre sonhei com isso e se cumpriu esse desejo. O Senhor, aprove o Senhor fazer isso. Legal, e já que a gente está falando aí dessa transição, do nascimento, de ter, né, a família como base ali em São Vicente, Araruama, mas a coincidente, né, situação de ter nascido aqui em Cabo Frio, hoje, né, está morando, residindo em Cabo Frio, sendo pastor aqui nessa cidade. Eu já queria saber quanto tempo, então, desde então, nesse retorno, né, a Cabo Frio, o senhor já está morando aqui? Eu era pastor em Araruama, no SEI de Araruama. Eu sempre fui, Clebinho, um pastor, um evangelista de muita coragem. Eu acredito que um ser humano corajoso, que tenha fé em Deus, a matéria-prima é a fé e a coragem. Então, eu sempre tive muita coragem. Eu em Araruama, eu era pastor no centro da cidade, existia um baile funk na cidade, onde existiam muitas mortes, conhecido como no Clube Xadrez de Araruama. Muitas mortes, tráfico. E nós tomamos aquele lugar, nós arrendamos o lugar e começamos um ministério ali, um lugar grande, no centro da cidade. Então eu estava num momento muito bom em Araruama, num momento de muitas vidas sendo salvas, muita gente se salvando, um momento muito especial. Foi quando surgiu a hipótese de Cabo Frio. Surgiu em junho. E quando foi em novembro eu estava tomando posse. De que ano isso? Foi 5 anos atrás, né? Eu não lembro se é 2008, acho que é 2008. 5 anos atrás. Há 5 anos atrás. Então, eu estava muito bem lá em Araruama. Aí foi quando aconteceu um problema um pouco grave aqui na igreja de Cabo Frio. Um problema que trouxe muita dor para a nossa liderança. E eles sentaram comigo e fizeram um convite. Porque no nosso ministério não existe uma transferência. Existem situações que acontecem e eu fui convidado por eu morar perto e meu coração pegou fogo na hora. A minha vida incendiou na hora. Eu falei, eu aceito o chamado. Agora eu preciso comunicar isso a uma igreja, que não foi fácil. Não foi fácil. Muita gente chorou, muita gente ficou decepcionada. Os vínculos, né? Muita gente ficou chateada. A aliança, né, com aquelas pessoas. Tem gente que era filho, muitos filhos na fé. E eu precisei ser bem claro. Mostrei que era Deus que estava no negócio e realmente era, aprovado isso. A igreja de Araruama hoje está muito bem, está tudo bem lá. E eu vim para cá com a cara e a coragem, sem conhecer ninguém em Cabo Frio. Para dizer que eu não conhecia ninguém, eu tinha 2 amigos, 2 conhecidos, mais nada, sem conhecer ninguém. Vim embora para uma cidade sem vínculo nenhum, sem ter nenhum parente aqui, sem ter nada, para uma igreja completamente destroçada. Eu costumo dizer às pessoas, eu falo para as pessoas que a minha primeira reunião tinham 7 pessoas apenas. 7 pessoas apenas, aí eu tomei um susto. Quando eu cheguei, aí que eu fui ver o tamanho do problema. Ou você confia que Deus é contigo, ou você para. Se entrega também. Volta para trabalhar numa empresa, porque se quiser ser um profeta do Senhor, tem que ter coragem. E eu vim na cara e na coragem. Muita gente no meu ouvido dizendo que eu estava louco, que isso era loucura, que isso ia dar errado, que eu não ia ficar nem aqui nem lá. Enfim, ou você ouve a voz do Eterno, ou você ouve a voz dos homens. Todas as vezes que a voz dos homens decidiram alguma coisa, deu no que deu. Deu em Saul, deu em Josafá, situações em todas as histórias da Bíblia que deu errado.
Então eu ouvi a voz de Deus e deu certo, Cleber. Graças a Deus. O Senhor estava no negócio mesmo. Deu tudo certo. Estou há 5 anos em Cabo Frio. E como a gente já, né, nós vamos falar, né, tanto que deu certo, que nós vamos falar, né, de uma grande realização, de um grande sonho realizado e conquistado não só pelo pastor Fabrício, mas como todos os membros ali do Centro Evangelístico aqui em Cabo Frio. A gente vai dar uma pequena pausa, o papo está muito interessante, o pastor até revelando situações que talvez, como ele já falou aqui, Nem nunca todos falou, sabem. né, Tem para nem todos ninguém, sabem. mas a gente vai voltar, fica triste não, rapidinho, só um intervalinho, a gente vai e volta já. E aí galera, aqui é Rodolfo Abrantes. Aqui é o Salomão do Reggae, E aí galera de Cabo Frio, fiquem ligados porque tudo acontece aqui. no Clebinho.com. Isso aí. Valeu! Muito bem, estamos de volta com o programa Clebinho.com, diretamente aqui da loja Dom Vidal. Inclusive, quero mandar um abraço para o Júnior, também para o Geraldo, que é o gerente aqui, que comanda toda essa equipe aqui na Dom Vidal. Inclusive você, meu amigo, tá a fim de andar aí no estilo, na moda, né? Com roupas e acessórios aí bem transados e atualizados, né? O endereço certo é aqui na Dom Vidal, né, pastor? Eu só ando do Dom Vidal. Aí, ó, você queria descobrir, né, a grife aí que o pastor usa, aí, tá vendo? O pastor revelou, né? Eu só ando no Dom Vidal, só, pode crer. A Dom Vidal, eu quero agradecer ao Levi, ao Crifson. Não preciso falar nada, só quero agradecer por tudo. Pô, que O pastor e Levi são pessoas acima da média. Que legal. São gente de uma qualidade, fino trato. O Levi, o Lucas, o Crifson. Crifson é presbítero lá no SEI, né? Pô, vi lá. SEI, um servo de Deus querido. Um beijo pra vocês. Mas Dom Vidal é o meu estilo também. Pô, que legal. Dom Vidal, só ando Então, na Dom Vidal. É o nosso estilo, né? É. Dom Vidal. Se você quiser fazer parte, né, dessa família Dom Vidal, só chegar para cá, aqui no centro de Cabo Frio, atrás dos Correios, né? Pastor, a gente estava falando aqui no último bloco, né, e o senhor falando aí de dor, né, de ter que avisar, né, a antiga, né, igreja que o senhor estava ali presidindo em Araruama, né, e falando de dor. Falando de dor, no ano de 2011 também, né, nós perdemos um grande homem de Deus que foi o Custódio Rangel, né, o presidente, né, do Centro Evangelístico Internacional. Né. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse grande homem. Com certeza o senhor viveu bem próximo, né? Clebinho, pastor Custódio Rangel Pires é um daqueles homens que no Evangelho é com muita dificuldade de se achar parecido. Lógico que tem milhares e milhares de homens de Deus, homens sinceros. Mas eu digo, a característica do Custódio Rangel Pires é única. Pastor Custódio Rangel Pires viajou o mundo inteiro, até os seus 85 anos de idade, semeando o Evangelho através da Donep, da palavra, um ganhador de almas fantástico, um cara inigualável nessa área de evangelismo, nessa área de ousadia. Só para você ter uma ideia, ele morreu com 90 anos de idade. Viveu bastante. Com 90 anos de idade. Com 85 anos ele já parou, a mente dele já não acompanhava mais, ele não tinha como tomar decisões. E durante 5 anos ele era apenas uma figura queridíssima que estava próximo de nós. Mas a falta dele, a morte dele está nos fazendo uma falta. Ele nos faz uma falta. Às vezes fica um vazio assim dentro de todo o ministério. Ah, se o pastor Custódio estivesse aqui. Ele colocou a Donep em mais de 60 países. Na Índia, quando no evangelho não entrava, ele foi lá e ele evangelizou na Índia. Ele investiu o dinheiro dele em vários lugares. Quando caiu a barreira lá no Egito, ele prontamente mandou plantar uma Donep no Egito. Que legal. Não, um cara assim de uma visão extraordinária. Extraordinária. Um plantador de igreja. Ele não plantou apenas centro evangelístico, não. Ele plantou muitas igrejas pelo Brasil afora. Ele ofertou, doou terreno, construiu igrejas. Um plantador de igreja. Um homem que nos faz muita falta. Legal. Pastor, agora, voltando um pouquinho aqui dentro, né, do tema aqui que a gente estava abordando, que é um pouquinho aí da sua vida, da sua história, como foi o começo, né, da sua vida cristã? Já nasceu num lar evangélico? Não. Eu nasci num lar muito conturbado. Na minha casa era uma
uma filial do inferno, a minha casa. Dentro da minha casa tinha de tudo, menos Deus. E eu, por causa dessa problemática toda que existia na minha casa, eu me tornei um adolescente depressivo, muito depressivo. Comecei a descontar no pecado na noite. Só para você ter uma ideia, eu com 16 anos de idade já tinha no currículo uma forte tentativa de suicídio. Que isso? Porque eu era muito depressivo, muito doente, muito triste, muito angustiado, muito perdido. E quando a gente fala que Jesus é o Salvador, é justamente por isso. Porque eu patinava num lodo, num poço que eu já não tinha saída. Então por isso que ele é um Salvador, é uma mão que estende e segura e te levanta da onde você não tem como sair mais. E ele me salvou aos 16 anos de idade. Ele decidiu ir me salvar. A partir de então, começa na minha vida um propósito, um projeto. Eu não acreditava em mim, Clebinho, eu não acreditava na minha vida, eu não acreditava no meu futuro. E a partir dele ter entrado na minha vida, ele me transformou no que eu sou hoje. Foi ele que me transformou. Eu não tenho característica para ele me transformar. Salvou minha família inteira. Hoje toda a minha família está em Deus, está na presença de Deus. Toda mesmo, sem exceção. E me transformou nesse evangelista que eu sou. Mas a minha origem não. Eu me converti aos 16 anos de idade. Ah, então passou então a conhecer o Senhor com 16 anos de idade. Ainda na adolescência ali, da adolescência para a juventude. Passei né? no Vale da Sombra da Morte antes. E ele me salvou aos 16 anos. Estou até hoje, nunca derrapei, nunca desviei, nunca saí da presença. Só de pastor eu estou há 15 anos pastoreando. Poxa, que há 15 legal. anos pastoreando. O senhor é bem novo, né, pastor? É bem novo. Eu tenho 35 anos de idade apenas. Poxa, mais novo que eu. 35 anos. Eu fui para o seminário com 18 anos de idade e já comecei a pastorear, a me envolver. E depois que eu pastoreei a primeira congregação, eu não parei mais. Estou até hoje envolvido com a causa do Senhor, abdiquei de meus sonhos, abdiquei da minha profissão, abdiquei de tudo que eu poderia ter sonhado, eu abdiquei. O meu sonho se transformou no sonho dele. Que legal. Então eu sou o que ele quis que eu fosse. Eu sou o que ele quis. Ele que desejou isso, ele sonhou e eu estou aqui. Legal. Pastor, aí, nesse período aí, né, de conversão, né, de ter aceitado, né, o Senhor ter te aceitado aos 16 anos. Na verdade, ele me aceitou. Em que momento, né, o Senhor entendeu que realmente o chamado pastoral iria ser o caminho que você iria seguir? Quando eu comecei a me envolver com o ministério do Senhor, porque eu testemunhava nas igrejas, já era muito envolvido, eu sempre fui um diferenciado nisso, eu nunca fui aquele cara que ficou pé no mundo, não, eu decidi e estava decidido. E eu tive uma crise muito grande com o meu pai, porque o meu pai, ele não projetava aquilo para mim. O meu pai começou a ficar preocupado, porque eu queria fazer seminário, porque eu queria estar pregando o evangelho, e meu pai queria que eu fosse um sucesso como empresário, como qualquer outra coisa, que eu vencesse na vida em qualquer outra coisa, e eu tive uma crise muito grande com meu pai na época. Entendo perfeitamente, todo pai se assusta quando um filho começa a dedicar-se a ministério. Isso há muitos anos atrás não era hoje a proporção que é hoje. Então eu tive crises profundas com meu pai não aceitava. E um dia eu precisava de uma resposta. Eu estava disposto a abandonar tudo porque eu precisava de uma direção. Isso aqui é uma experiência pessoal que poucas pessoas sabem, tá? O seu programa também vai revelar isso aí. Eu fui orar no monte, estava eu e mais 2 amigos, eu estava muito angustiado. Seminário, vou parar o seminário, vou parar com esse caminho que eu quero, e eu precisava de uma direção. Eu e mais 2 amigos, nós fomos num monte, num lugar muito alto que tinha lá em Araruama, e nós fomos orar. E eu chorava compulsivamente, eu falei, eu preciso de uma resposta. E eu falava assim com o Eterno, se eu sou chamado para ser pastor na tua casa, eu preciso que o Senhor me dê um sinal, porque se eu descer desse monte sem um sinal, eu vou tomar um monte de decisões amanhã. A primeira é cancelar o seminário. Aí eu falei, eu preciso de um sinal. Eu queria que alguém, qualquer coisa acontecesse. Olha o que eu vou falar para você. Eu fazendo esse pedido, corta de um céu de um lado ao outro. Aquelas estrelas que
aquelas, acho que é meteoro, que cria uma luz no céu, corta de um lado ao outro. Aí cortou. Aí eu fiquei todo paralisado. Aí eu já disse assim, peraí, eu vou fazer igual o Gideão. Senhor, isso pode ser apenas uma coincidência. Faz ela voltar. Não, quase que eu pedi para escrever meu nome, né? Eu falei, eu preciso de um outro sinal, não é pouco, eu não posso acreditar nisso. Uns 5 minutos depois veio outro. Aí eu já estava abusado demais. Eu estou falando diante de Deus, eu estou revelando no teu programa. Eu já estava todo emocionado. Eu falei, Senhor, já que nós estamos nesse negócio aqui, me dá mais um sinal. Pela terceira vez passou. Aí passou pela terceira vez. Meu coração foi tomado. Tava eu e mais 2 amigos. E esses 2 amigos são hoje pastores também, homens sérios. Eu fui tomado, eu não consegui parar de chorar. Eu cheguei em casa de madrugada chorando muito. Naquele dia eu tive certeza absoluta, totalmente. Eu estava disposto a enfrentar críticas, adversidade, passar dificuldade, porque eu já passei necessidade, eu já passei dificuldade, eu já tive de todas as lutas que você puder imaginar, eu já tive. Mas eu estava disposto, a partir daquele dia, a exercer a função que o Senhor tinha para mim. Ser pastor evangelista na casa do Senhor. E estou até hoje. Estou até hoje com maior alegria. Com maior alegria estou até hoje. E nós também, né, aqui em Cabo Frio, porque é mais, né, uma porta, né, que tem aí se aberto para abarcar, né, essa juventude. Eu vejo o trabalho que o senhor faz, né, em relação aos jovens, como aquela carreata, né, contra as drogas. Então a gente vê que a alegria não é só tua, a alegria é para Cabo Frio, porque ter aqui na nossa cidade um homem, né, com a determinação e com a disposição e com a visão que o senhor tem, na verdade quem só tem a ganhar é a nossa cidade, é o nosso município e nós também, porque com certeza precisamos de mais homens assim, né, como o senhor, que realmente abriram mão dos sonhos, abriram mão de tantas coisas em prol, né, da obra e para estar a serviço do reino de Deus. Amém. Pastor, a gente vai dar mais uma pequena pausa. Depois do intervalo eu tenho uma outra revelação forte. Vai falar aqui. Forte, eu vou contar aqui. O Sidney vai até querer brigar comigo, mas o programa hoje aí vai para mais de 1 hora, hein? Não, eu tô falando sério, eu tenho mais uma revelação sobre o meu ministério depois do intervalo. Então o senhor vai falar já. A gente vai e volta já. Sai daí não. E aí galera, aqui é Rodolfo Abrantes. Aqui é o Salomão do Reggae, E aí galera de Cabo Frio, fiquem ligados porque tudo acontece aqui. no Clebinho.com. Isso aí. Valeu. Muito bem, estamos de volta com o programa Clebinho.com, né? Um programa assim que hoje eu estou tendo assim muita alegria, né, e muita satisfação de estar fazendo o que nós estamos recebendo, né, aqui. Grande homem de Deus e acima de tudo um grande amigo, que é o pastor Fabrício Valadares aqui do SEI de Cabo Frio, né? E nós já falamos aqui, né, da sua infância, de como conheceu o Senhor, né, do tempo aí que já está, né, pastoreando. Ele já abriu aqui o segredo aqui, já falou da sua idade, falou a sua idade pra gente. Tem gente que não gosta de verdade, não. Tem gente que pensa que eu sou muito mais velho por causa da responsabilidade. É verdade. A responsabilidade. Ué, pastor, em que momento, né, da sua vida, o senhor achou que ia ser pastor? Assim, tal, o caminho é esse? Então, Eu estava falando aqui, né? Eu tive aquela experiência no monte. No monte e tal. Ali onde eu tive a certeza, né? Aí, eu vinha ainda sendo um processo de cura, eu ainda tinha muitos medos dentro de mim. Isso com que idade? Isso já com meus 19? 18, 19 anos. Muitos medos do meu coração. E eu fui convidado ao meu primeiro desafio. E não era desafio, não. Eu com 19 anos era muito maduro. Não que eu era maduro, mas do meu exterior eu era maduro. Então eu tinha uma postura de maturidade, eu sempre fui muito centrado. E eu fui convidado na época pelo meu ministério a assumir uma congregação problemática, uma congregação difícil. Casado já? Eu casei com 22 anos. Aí eu fiquei com medo, rapaz, um medo. Mas eu aceitei o desafio, mas com muito medo, muito medo. Aí mais uma vez o Senhor me deu uma palavra. Lá no início o Senhor falou para mim assim, ó, não tenhas medo. E falou assim, eu serei contigo.
mas eu quero que você respeite 3 coisas. E ele falou comigo naquela época. Nunca olhe para nenhuma outra mulher que não seja sua. Nunca leve no seu alforje R$1 que não seja seu. E nunca despreze ninguém que seja pequeno. Faça essas 3 coisas e eu serei contigo. E eu tomei isso na minha vida, Clebinho. Mas eu tomei com tanta força, que eu sei que se eu violar algumas dessas coisas, eu perco a bênção do que ele tem me dado. E eu passei em comunidades carentes, eu passei em missões, eu fui missionário, eu passei em cidades difíceis, igrejas difíceis, e em todas elas o Senhor deu crescimento, todas elas. Então até hoje eu sou casado com a mesma mulher, eu não tiro os meus olhos dela, ela é a minha mulher. De vez em quando eu vejo lá o senhor postando lá umas frases, umas, aqui nós temos umas homenagens, né, pra esposa. Eu não sou, não existe casamento perfeito, Claro, mas existe casamento feliz, é o meu caso. Então não tiro os olhos, a minha aliança é com ela e com Deus. Então isso aí está violado, está fechado. E eu não tenho na minha vida, eu não tenho R$1 de que não seja meu por direito. E eu vejo que a mão do Eterno é comigo. E até hoje eu tenho procurado não perder a simplicidade, não perder a humildade e não desprezar nenhum dos pequenos, sabe? Porque existem no nosso meio pessoas pequenas, desprezíveis, pessoas pobres. E eu sempre lembro dessa palavra que o Senhor falou comigo. Não faça isso. Se você não violar esses princípios, eu serei contigo. E eu tenho vivido debaixo dessa aliança até hoje. E eu tenho alcançado êxito no Senhor por causa dessas coisas. Porque quando o Senhor fez a aliança com o povo de Israel, lá em Deuteronômio 28, ele falou que se o povo cumprisse a parte deles, recairia sobre eles todas aquelas bênçãos. Agora, se o povo não cumprisse a parte deles na aliança, cairia sobre eles todas as maldições. Então, eu tenho lutado para cumprir a minha parte. Então, o meu ministério tem sido bem sucedido por causa disso também. Pastor, só para a gente já não perder aqui o clima aqui, mas o senhor falou aqui no último bloco que iria voltar e teria mais uma revelação aí para contar. Vamos tirar logo a curiosidade aí do pessoal, né? Vamos jogar logo aí, né, essa novidade. É uma novidade bem interessante. Bem interessante. Eu vou revelar aqui em primeira mão no seu programa aqui. Meu irmão, exclusividade Clebinho.com. Então tá bom. Então tá jóia. É o último bloco aqui agora? O último bloco. Não quer deixar pro finalzinho não? É o último bloco, mas então vamos deixar pro final. Então tá bom, porque aí segura a audiência. Segura a audiência. Mas no finalzinho eu vou falar então. Na hora que você falar, pode falar. O pastor é agora. Agora, eu vou trazer uma revelação para vocês. Parece que eu vi uma pessoa lá que queria beber água, mas não foi porque vai esperar. Então fica aí, não sai não, então, senão você vai perder. Vamos esperar aí até o final. Eu creio que vai segurar porque é uma coisa interessante. Pastor, mas fala para mim agora, né? Eu acho que de todos os momentos, né, que o senhor já viveu, né, tem vivido, de tudo isso, né, nesse pequeno tempo aqui de conversa, né, que a gente viu que o senhor já passou por tantas coisas, mas eu acho que a alegria maior, né, que tem sobrevindo aí sobre a sua vida é o fato de ter conquistado, né, o prédio novo, verdade, né, onde hoje a igreja, né, está se reunindo ali. Eu queria que o senhor falasse, né, como foi, né, até então chegar ali. Foi muito difícil. Talvez as pessoas olhem para a nossa igreja, até para mim, né, e devem achar que tudo parece que foi fácil. Não foi nada fácil. Primeiro que pagávamos um aluguel muito caro, e esse aluguel, porque é Teixeira e Souza, o nível de aluguel é muito alto. E nós tínhamos um sonho de sair desse aluguel. Só que ninguém imaginava que iríamos fazer uma obra daquele tamanho e que daria certo. Aproveitar o seu programa e dizer ali, ó, não tem dinheiro de empresário, ali não tem aliança com político, nada, não tem nada. Ali não tem nada, que as pessoas olham, mas é muito grande. Ali não tem ajuda de outra igreja, não tem ajuda da sede, nada. Aquilo ali é apenas o fruto de um trabalho daquela igreja que era em frente à delegacia. Mais nada, aquilo ali é um milagre.
É um milagre, vivia um milagre, todos os dias ele tinha um milagre. Não tem aliança, escusa, não tem nada. Ah, porque foi empresário A, empresário B, porque a nossa igreja tem alguns empresários, aí surge logo boato, é fulano que está fazendo. Ah, é o fulano de tal que está fazendo, não existe nada disso. Aquilo ali é feito com muita dignidade, mas aquela é uma obra que foi o Eterno que fez, foi Deus. E a gente só fez parte da história. Então, acreditávamos que um evangelho, a nossa igreja não tinha lugar para estacionar carro, não tinha lugar para botar cadeira, não tinha lugar para mais nada. E chegando pessoas todos os dias, essas pessoas já não estavam ficando, porque o ambiente já não era bom. Então a gente almejava, tanto que você foi lá na pré-inauguração, não tinha banheiro, não tinha, nós fomos lá do jeito que estava. Então uma igreja maior, porque a gente precisava ampliar. É um prédio onde se reúne a igreja do Senhor. Porque nós temos um projeto de conquista de vida muito grande, muito grande. E precisava de um lugar maior que pelo menos alcançasse a visão que nós tínhamos de reino. Então aquela obra é um milagre. Foi até bom para esclarecer isso para toda a cidade. E a gente estava falando aqui, né, em off, né, eu estive lá e eu estava aqui, na verdade, parabenizando. Com certeza, né, o senhor teve ajuda, né, dos membros, né, do corpo ali que faz parte da administração, né, da igreja. Eu estava aqui falando para o pastor como que ficou lindo ali, né, o projeto, né, uma estrutura bem bacana, né, um ambiente climatizado, umas cadeiras legais e ficou muito legal mesmo. O projeto é de quem, pastor? O projeto da obra? Da obra em si. O projeto é de Rodolfo Curso. É de São Pedro da Aldeia, Rodolfo Curso. Foi o arquiteto. Engenheiro, nós tivemos alguns aí engenheiros. Tivemos o João Batista, doutor Ricardo e por último o doutor Adalberto. Foram os engenheiros daquela obra ali. Então o senhor sentiu que há necessidade de se ter um prédio maior devido à questão, né, de pessoas que com certeza o senhor já estava visualizando, entendendo que o Senhor iria mandar e o espaço físico onde vocês estavam não iria comportar mais. Não comportava mais. E nós queríamos sair do aluguel, já queríamos sair do aluguel, vamos fazer uma igreja para a gente ficar. Para não ter que ficar mexendo, quebrando. Então fizemos uma igreja grande, que você está convidado aí, do lado da Secretaria de Transporte. Nós temos pregado um evangelho genuíno. Temos tentado o máximo possível nos aproximar dos ensinamentos de Jesus, ser uma igreja mais próxima possível. Não é fácil nos dias de hoje. Habitamos um corpo corrupto e um mundo corrupto. Então, viver o evangelho na integridade não é fácil, mas nós temos procurado isso, ensinar e tentando viver isso. Um evangelho que não exclui pessoas, um evangelho que trata, que restaura, que não mede esforços de falar a verdade às pessoas. Então, nós somos o CEI de Cabo Frio. Nós somos mais uma igreja que está aliançada com outras aí para a gente tentar conquistar uma cidade. Pastor, eu acho que agora, então, já está naquele momento, né? Eu acho que já está naquele momento o senhor dar aquela notícia aí, essa boa nova, né? E trazer essa revelação aí, porque, de repente, o rapaz quer beber água e não está saindo dali porque quer ouvir o seu falar. Fala pra gente essa novidade aí. E o senhor no final ainda vai ministrar aí, né, abençoar nossas vidas aqui. Amém. Eu quero que o senhor, né, todo pastor que vem aqui, eu peço para abençoar a minha vida e com certeza abençoar a vida daqueles que estão do lado de lá nos assistindo também. Então, eu vou trazer. O que eu queria dizer é o seguinte, Cabo Frio tem mais da metade da sua população evangélica, a mais da metade. Que benção, hein? É mais da metade, isso é comprovado, né? E eu fiquei um pouco triste com desculpa, eu vou respeitar muito aqui, mas vou falar a verdade, com a direção da Costa do Sol, porque ela deveria ter feito uma pesquisa sabendo que a maioria dos cabofrienses são evangélicos. E a Costa do Sol tirou os canais evangélicos da programação. Eu fiquei triste, eu falei, poxa, faltou uma consulta a pesquisas, não deveria ter feito uma coisa dessa. Então, por causa disso, nós nos levantamos e vamos estar em breve inaugurando mais um canal evangélico na cidade aí. Um canal evangélico, só evangélico, de 7 da manhã às 7 da noite, de meia-noite à meia-noite. Que legal. Só um canal evangélico da cidade de Cabo Frio, onde você pode ir, onde sua igreja pode ir.
uma coisa que é do reino, Não tem intuito financeiro, não tem. Não tem intuito financeiro, não é para propagar a igreja A, B, C, é reino. Reino de Deus, vai ser 24 horas. Então eu queria dar essa notícia de primeira mão aí, porque eu achei que a Costa do Sol não deveria ter tirado, então a gente insiste e vai continuar com um canal 100% do reino de Deus. Que legal. Na cidade de Cabo Frio. Breve vocês estarão sabendo aí. Eu quero fazer parte Não tenha dúvida, com certeza. dessa história aí. Pode contar comigo. Todo mundo que ama o reino, quer ver o reino em movimento, já vai estar conosco nisso aí. Que legal. Notícia de primeira mão. Primeira mão. Tem até Jefferson não sabia, tá vendo ali? Ele não sabia. Inclusive, pastor, eu queria que o senhor mandasse, né? A gente falou aqui da sua esposa, o senhor não falou o nome. Andressa. Queria que o senhor mandasse um beijo, né, pra Andressa. Eu quero mandar um beijo, queria também que o senhor se Vou mandar um reportasse beijo aí, pra minha esposa. Apesar Andressa. de dar um beijo toda hora, né? Todo dia. Rapaz, você é profeta. Como é que tu viu uma coisa dessa, profeta? Ela é uma mulher muito virtuosa, tem mais cajado do que eu. Pode crer que eu tô falando. É pastora de excelência. Mandar um beijo para ela. Mandar um beijo para meus filhos, que estão me vendo em casa agora. Mandar um beijo também para meu pai e minha mãe, que são pessoas que estão integralmente ao meu lado. Meus irmãos. Minha família tá toda aqui hoje. Que legal. Veio todo mundo morar em Cabo Frio. Poxa. Tá todo mundo morando aí. Saiu de Araruama, veio para cá. Quem não quer morar em Cabo Frio? É né, verdade. cidade Sabe por que eu fico triste com Cabo Frio? Araruama sempre considerou Cabo Frio a capital. Quando a gente morava em Araruama, Cabo Frio. Isso é Iguaba, São Pedro. Todo mundo admira Cabo Frio. Mas até por causa do peso histórico, né? Histórico. Aí o que aconteceu? Eu cheguei aqui em Cabo Frio há 5 anos. Eu vi o povo que fala mal da sua cidade. Um povo que reclama de tudo. Eu falei, gente, vocês não têm noção, vocês têm tudo e não valorizam. Você não sabe o que é o sofrimento aqui em volta. Iguaba não tem, Araruama não tem dinheiro para nada, Araruama não tem emprego. Araruama é luta, o salário base de Araruama é pequeno, o Cabo Friense tem emprego à vontade. Você anda pelas ruas de Cabo Frio, não tem mão de obra, cara. Não tem emprego, quer dizer, não tem mão de obra para cumprir os espaços. E o povo está reclamando, cara. Então eu queria até exortar o povo de Cabo Frio, parar com essa reclamação, de reclamar da cidade. Isso é uma miséria espiritual, isso não está certo. Cabo Frio é linda. Cabo Frio, eu viajei aí, rapaz, alguns lugares. Foi difícil eu encontrar uma cidade tão linda igual Cabo Frio. Praias tão lindas, vento durante a tarde, um lugar maravilhoso. Vamos parar de reclamar da nossa cidade. Inclusive, e abençoar a nossa cidade. Teve em Israel, né? Eu tive em Israel, lá em Israel, passei 13 dias em Israel. Um lugar maravilhoso também. Experiência de pisar lá, pastor. Não, é a única. É única. Se Deus me der a oportunidade, eu quero voltar lá, levar uma caravana aqui de Cabo Frio. É única. Que bacana. Eu gostava de Israel, eu passei a amar Israel, depois que eu fui lá. Então Cabo Frio é linda, vamos abençoar a nossa cidade aí. Eu quero também registrar aqui a presença do nosso amigo Jefferson, tá aqui com a gente, né? Pastor, infelizmente está acabando. É verdade. Mas antes de acabar, eu queria receber, né, essa palavra aí. Queria que o Senhor profetizasse sobre nossas vidas, né? Amém. Eu não quero perder essa bênção, não. Né? Esaú ficou triste quando Jacó foi lá na frente dele, né, e recebeu a bênção que seria a dele, né? E quando chegou lá, perguntou para Isaac, poxa, não sobrou nada para mim não, nem uma palavra, libera uma palavrinha para mim aí. E eu não quero perder não, eu estou aqui, Amém. O Senhor está aqui, Amém. E eu não quero perder de forma alguma, né, de ser abençoado no dia de hoje. Pode lançar aí, lança a palavra. A palavra, depois que ela é lançada, ela só tem uma finalidade, se cumprir. Né? Ela vai encontrar um lugar e repouso. Uma vez Eliseu vivia uma das piores tragédias na nação de Israel. A nação de Israel não tinha comida. E por causa disso, o filho do então rei Acabe, que era tão amaldiçoado como o pai, colocou a culpa em Eliseu. Diz que Eliseu era o culpado daquilo tudo. E a situação era dramática. Não tinha água, não tinha comida. A situação era dramática. O que fazer quando a situação está assim? O que fazer quando tudo está dando errado? O que fazer quando todos estão contra você? O que fazer? Eliseu tinha a receita. Eliseu se impôs e Eliseu abriu a sua boca a profetizar.
E Eliseu teve a coragem de dizer, chegar na porta da cidade, dos portais de Samaria, e tinha acontecido uma situação, uma mulher tinha comido a criança, o filho. Era canibalismo em Israel porque não tinha comida. E foram procurar o rei para ver se o rei fazia alguma coisa. Uma mulher comeu o filho da outra. E o rei falou assim: eu não tenho nada com isso. O culpado é Eliseu, esse profeta de meia tigela que tem aí. Então o rei tentou colocar tudo contra o profeta. Mas o profeta tem o que ninguém tem. O profeta tem o futuro dentro do seu coração, porque é a palavra profética. O profeta pisa no futuro todo dia, porque ele vê o que ninguém está vendo. Então eu quero aproveitar e dizer, e profetizar. Porque quando ele chegou, ele falou assim: amanhã terá comida aqui, porque o povo vendia um caminhão de azeite, um caminhão de denário por um pouquinho de azeite. Não tinha comida. O dinheiro era muito dinheiro e não tinha comida. Não tinha como fazer. Ele falou: amanhã terá comida aqui na porta de Samaria. Amanhã. Você pensa, anos de fome, pessoas morrendo, cadáveres por todos os lugares. O cara tem a ousadia de trazer toda a atenção para si e dizer: amanhã tem comida aqui. E quando foi nesse dia, aí levantou um comandante do rei, e falou assim, ó, e duvidou da palavra dele. Aí o rei falou assim: mas você vai contemplar, mas não vai comer. Então, quem governa tudo isso aí que você está vendo é o reino do Espírito. E o profeta que milita no reino do Espírito, ele pode profetizar sobre o governo. Ele pode, ele é o único que pode. Então, como profeta, eu quero profetizar sobre a cidade de Cabo Frio. Eu profetizo que o império da prostituição acabe em Cabo Frio. E Cabo Frio não seja conhecida como terra de prostituição, terra de tráfico, terra de maldade. Que Cabo Frio seja conhecida como terra de delícia, aonde o Senhor tenha prazer de habitar nessa terra, aonde as famílias se abracem, aonde a política não cause mais divisões no meio das nossas famílias como tem causado. Eu profetizo uma revolução espiritual nesse lugar. E ela não será conhecida como terra de cabofolia, mas como terra de avivamento. Amém. Eu lanço uma profecia sobre essa cidade agora, em nome de Jesus. Amém. Poxa, receba essa palavra. Amém. Tenho certeza que você também do outro lado está recebendo essa palavra. Pastor, eu queria franquear mais uma vez a palavra para o senhor fazer aí as considerações finais, os agradecimentos. Fica à vontade, a casa é sua. Eu agradeço a você. No dia 25 de janeiro, eu não sei se eu alcanço esse tempo, estará conosco a Mariana Valadão, nossa igreja, e nós estamos arrecadando com esse evento água potável e alimento não perecível. Nós queremos levar uma carreta para Xerém. Nós estamos com uma parceria com igrejas lá de Xerém, inclusive o Maico Barroco, que está liderando essa campanha. Tem conversado com ele Isso, ele está liderando essa campanha. E nós, no dia 25, Mariana Valadão, no SEI de Cabo Frio, e eu peço que você que for, leve água potável e leve alimento não perecível para a gente socorrer nossa cidade irmã, ali em Duque de Caxias, na região de Xerém. Estão todos convidados. Pastor, mais uma vez eu agradeço por ter aceitado o nosso convite, né? Foi um bate-papo muito bacana, né? Muito legal, com certeza conhecemos aí um pouco mais da sua vida, da sua intimidade. O senhor abriu aí, né, mesmo a sua vida pra gente com coisas que, né, ninguém talvez estivesse. Eu revelei algumas coisas. Revelou coisas. Eu trouxe notícia aqui de primeira mão. De primeira mão, então. Primeira mão no teu programa aí. Sou grato por essa honra, né? E eu quero agradecer também aos nossos telespectadores que têm nos prestigiado com a audiência, também aos nossos apoiadores aqui, o Júnior, né, da Dom Vidal, a toda a equipe, o Geraldo, que é o gerente, né? E a todos os nossos apoiadores e a você, tá bom? No mais, até a próxima. Ó, fique com Deus.